A paz do Senhor a todos os irmãos. Quero aqui deixar uma palavra para a sua reflexão que se encontra do Evangelho de Jesus, conforme escrevera evangelista João, capítulo de número 8, verso de número 31, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus Cristo está aqui trazendo uma narrativa bíblica que o discípulo do Senhor será reconhecido se eles permanecer na sua palavra. O que é permanecer? Eles praticar, eles viver a palavra do Senhor. No versículo 32, Jesus estava falando aos discípulos e ao judeu. Versículo 32 diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Que conhecimento é esse? É o conhecimento de viver. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. É um conhecimento prático. Ele estava falando de viver. Se os discípulos do Senhor permanecessem na palavra, permanecessem na vivência, na obediência da palavra, ele seria reconhecido como discípulo do Senhor. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Para se identificar um discípulo do Senhor, está na vivência e na obediência da sua palavra. Da mesma forma que um falso profeta ou um falso mestre, ele é reconhecido por Deus e por aqueles que pregam e vivem a palavra, pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus frutos. Jesus disse que os falsos profetas, ele seria reconhecido pelo fruto. Pelo fruto. Que fruto é esse? Pelas suas más ações, pelas as suas atitudes, pelos seus ensinamentos. Um falso mestre identifica ele pelo ensinamento. Um falso mestre, quando você identifica ele pelos seus ensinamentos, pelas suas heresias que prega, que ensina. Mas o discípulo do Senhor seria reconhecido diante de Deus. Ele seria verdadeiramente discípulo do Senhor se eles permanecessem na palavra de Deus, permanecessem na palavra, na obediência da palavra. O salmista no Salmo 119, versículo 11 diz: Guardei-me a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Em outra tradução é: apliquei a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus. O evangelista João, lá nas epístolas, ele diz o seguinte: uma certa feita ele disse: olha, não necessiteis que alguém vos ensine, porque a unção que vós recebeis, não há nenhuma necessidade que vocês ensinem, porque vocês já têm unção e ela vos ensinará todas as coisas. Mas, irmão, se você observar nesse texto, o que o evangelista está querendo dizer é porque havia falsos mestres na época, falsos ensinadores na época, que ensinavam e que pregavam heresia, que estavam ensinando heresia para o povo, que estavam ensinando doutrinas ao contrário, estavam ensinando doutrinas de demônio, doutrina também de homens, para as pessoas, para aqueles que estavam ouvindo a palavra. E o evangelista estava dizendo a ele que não havia necessidade que eles aprendessem com esses falsos mestres, porque ele já tinha recebido a unção, que esta unção era verdadeira, que permanecia neles, que estava permanente neles, que ele já tinha recebido o verdadeiro ensinamento da palavra, que era o ensinamento bíblico, para eles diante daqueles falsos mestres, que era para eles não ficar aprendendo com falso mestre, que eles não tinham necessidade de voltar a aprender com falsos ensinadores da palavra de Deus. Querido, se você observar, o maior problema dos nossos dias de hoje, no meio da nossa atualidade, é que muitos homens teólogos, pregadores, pastores que estão ensinando heresia. Muitos deles estão ensinando heresia, estão ensinando doutrinas ao contrário, estão ensinando coisas que venham destruir a vida de muita gente. Muitas pessoas estão sendo influenciadas pelos falsos mestres na atualidade, principalmente nas redes sociais. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão querendo ter o conhecimento, mas é um conhecimento teórico, não é um conhecimento de praticar. Nós devemos ter o conhecimento na prática, nós devemos viver a palavra de Deus. Lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 22,
e no versículo 29, Jesus respondeu. Lá no capítulo 8 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus estava falando daquilo para os discípulos e para o judeu. Só que aqui, Jesus está falando também para muitos dos seus discípulos, que estavam junto com ele, o seu seguidor, mas estava falando também diretamente às multidão. Aqui havia também, ele estava falando diretamente às multidão. E aqui nós vamos observar que a multidão daqueles que cria na sua palavra, na sua doutrina. E ele disse, olha, respondeu Jesus, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. O maior problema nos dias de hoje é o conhecimento teórico, não o conhecimento prático. E o salmista diz, guardei-me a tua palavra para não pecar contra ti. E muitos nos dias de hoje, o conhecimento deles é simplesmente para demonstrar que conhece muito, é para demonstrar que tem conhecimento bíblico e na verdade um conhecimento distorcido, Aqui Jesus vai dizer, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Uma coisa é você conhecer as escrituras, outra coisa é você praticar as escrituras. Primeira coisa, o que muitos teólogos hoje fazem, tem conhecimento, mas não pratica. Muitos pregadores têm conhecimento, mas não praticam. Nós precisamos conhecer e precisamos praticar. E outra coisa muito importante, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Ter um diploma de teologia, ser bacharel em teologia, ter um mestrado em teologia, isso não faz você expulsar demônio, isso aí não te garante salvação, isso aí não te garante você ter a vida eterna com o Senhor Jesus. Nem expulsar demônio também te garante você ir morar no céu com Jesus. Mas uma coisa é certa, nós precisamos ter na nossa vida conhecimento, precisamos ter o poder de Deus. Muitos teólogos hoje, eles têm conhecimento teórico, não conhecimento prático, mas o poder de Deus eles não têm na vida dele. Pelo seu ensinamento você percebe que a unção de Deus, o poder de Deus está muito longe da sua vida, porque não vive a palavra, não pratica a palavra. O apóstolo Pedro, ele diz na sua carta, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz, antes crescei na graça e no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos conhecer na graça, que é o favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecia a nossa salvação, mas Jesus morreu na cruz por nós, e nós alcançamos a salvação pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, que é um dom de Deus. Nós precisamos conhecer na graça e também no conhecimento. Precisamos ter graça e ter conhecimento. Jesus diz, errais não conhecendo as escrituras nem o poder. Muitos têm conhecimento das escrituras, mas não tem poder de Deus na sua vida. Se não tiver poder de Deus, Jesus não opera milagre, Jesus não cura. Jesus só pode curar e só pode usar uma pessoa que tem o conhecimento de Deus e tem poder de Deus na sua vida. Muitas das pessoas nos dias de hoje também, que prega a palavra, que expulsa demônio, que cura e acha que quando chegar naquele dia ele vai ser reconhecido diante de Deus porque expulsou o demônio, porque curou os enfermos, e ele está enganado, porque lá no céu nós vamos ser reconhecidos diante de Deus, é pelo fruto. Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é domínio próprio, longanimidade, domínio próprio, paz, tudo isso é fruto do Espírito, tantas outras coisas, domínio próprio, longanimidade, paz, comunhão uns para com os outros, paciência uns para com os outros e tantas outras coisas que é fruto do Espírito, tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você uma coisa, muitos que estão sendo enganados por muitos falsos profetas, falsos mestres, que estão ensinando heresia, que têm um conhecimento distorcido. O profeta Oséias no capítulo 6, versículo 3 diz, conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento é um processo contínuo. Nós conhecemos a Deus em parte, como Paulo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós não podemos conhecer Deus plenamente, porque senão Deus não seria Deus, mas devemos conhecer Deus dia após dia, um conhecimento contínuo. Devemos sempre procurar ter conhecimento a respeito das coisas de Deus. Oséias no capítulo 4, no versículo 6 também diz, o profeta Oséias diz, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Meus amados, se você prestar bem atenção naquele versículo, que o meu povo está sendo destruído porque faltou-lhe conhecimento. Está vivendo um tempo de extrema corrupção, um tempo que o povo estava se corrompendo. O povo judeu, o povo hebreu, Israel, Judá, todos eles estavam se corrompendo. Está vivendo verdadeiramente um adultério espiritual, se prostituindo após outros deuses.
E Deus toma a boca do profeta e diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas aí a Bíblia vai dizer mais ainda, na parte B do versículo diz: olha, porque vós rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. O sacerdote havia rejeitado o conhecimento de Deus, havia rejeitado a lei de Deus, está vivendo um adultério espiritual, está vivendo nas idolatrias, está vivendo uma prostituição espiritual. Deus estava dizendo: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, mas porque vós rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Porque esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Deus estava dizendo ao sacerdote naquela época, dizendo: porque vocês estão esquecendo da lei de Deus, eu também vou esquecer dos teus filhos. Meus queridos, eu quero dizer para você uma palavra. Nós estamos vivendo os tempos onde a apostasia cada vez está se aumentando. Pessoas estão se apostatando da fé, as pessoas estão abandonando a Cristo, as pessoas estão abandonando os verdadeiros ensinamentos da palavra. Vamos ser como a igreja de Bereia. Quando o apóstolo Paulo e Silas estavam ali ministrando, a Bíblia diz que a igreja de Bereia, os irmãos da igreja de Bereia, eles ouviam o ensinamento do apóstolo Paulo e conferiam nas escrituras, eles conferiam nas escrituras para ver se que Paulo estava pregando verdadeiramente aquilo era verdade ou era mentira. Hoje nós estamos vivendo, as pessoas estão ouvindo certo tipo de ensinamento, mas não estão analisando na Bíblia para ver se condiz com a palavra, se tem base bíblica aquilo que os pregadores e pastores estão ensinando. E o maior erro hoje estão sendo cometido por teólogos liberais, são por pregadores que ensinam que Jesus nos dias de hoje não cura mais, que Jesus não faz milagre mais, nos dias de hoje que os milagres só ficam no tempo dos apóstolos. Esse ensinamento, talvez você já ouviu ele, esse ensinamento é antibíblico, é heresia, é mentira, são falsos profetas e falsos mestres que estão ensinando. Jesus ainda continua curando, Jesus ainda continua transformando vida. Eu quero lembrar você que expulsar demônio não te garante salvação, mas é necessário haver isso na igreja. Sabe por quê? Porque Jesus ortogou uma ordem imperativa de Jesus aos discípulos do Senhor, também a nós nos dias de hoje, a igreja, também a nós nos dias de hoje, foi para os discípulos, 12 discípulos, 70 discípulos do Senhor, para os 12 apóstolos, foi dizendo: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão os enfermos, em nome de Jesus. Não é em nome de ninguém mais, em nome de Jesus. Não adianta você usar essas coisas que muito está sendo usado nas igrejas, esse secretismo religioso, muita gente está usando tantas outras coisas, mas é só no nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Esses ensinamentos que Jesus não cura mais, que Jesus hoje não há mais expulsão de demônio nas igrejas. Por quê? Porque as pessoas não creem em milagre, e porque os teólogos liberais dizem que hoje não há mais, não precisa mais, não, só foi no tempo dos apóstolos. Jesus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, para todo sempre. Ele não mudou, ele continua curando, continua libertando, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar esta palavra para você, encerrar com a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado, papai, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor possa abrir o entendimento desse irmão, dessa irmã, multiplicar toda a sorte de bênção, abençoando a vida de cada um, papai, prosperando, multiplicando o seu entendimento, ó Pai, abrindo o seu entendimento intelectual. Deus, a sua linha de raciocinar, seu pensamento, a forma de pensar, abra o seu entendimento para que ele venha entender a palavra de Deus, em nome de Jesus, papai. Muito obrigado, em nome do Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Quero aqui deixar uma palavra para a sua reflexão, que se encontra do Evangelho de Jesus, conforme escrevera evangelista João, capítulo de número 8, verso de número 31, que diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus Cristo está aqui trazendo uma narrativa bíblica que o discípulo do Senhor será reconhecido se eles permanecer na sua palavra. O que é permanecer? Eles praticar, eles viver a palavra do Senhor. No versículo 32, Jesus estava falando aos discípulos e ao judeu. Versículo 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que conhecimento é esse? É o conhecimento de viver. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. É um conhecimento prático. Ele estava falando de viver. Se os discípulos do Senhor permanecessem na palavra, permanecessem na vivência, na obediência da palavra, ele seria reconhecido como discípulo do Senhor.
verdadeiramente sereis meus discípulos. Para se identificar um discípulo do Senhor, está na vivência e na obediência da sua palavra. Da mesma forma que um falso profeta ou um falso mestre, ele é reconhecido por Deus e por aqueles que pregam e vivem a palavra, pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus frutos. Jesus disse que os falsos profetas, ele seria reconhecido pelo fruto. Pelo fruto. Que fruto é esse? Pelas suas más ações, pelas as suas atitudes, pelos seus ensinamentos. Um falso mestre identifica ele pelo ensinamento. Um falso mestre, quando você identifica ele pelos seus ensinamentos, pelas suas heresias que prega, que ensina. Mas o discípulo do Senhor seria reconhecido diante de Deus. Ele seria verdadeiramente discípulo do Senhor se eles permanecessem na palavra de Deus, permanecessem na palavra, na obediência da palavra. O salmista no Salmo 119, versículo 11 diz: guardei-me a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Em outra tradução é: apliquei a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus. O evangelista João, lá nas epístolas, ele diz o seguinte: uma certa feita ele disse: olha, não necessiteis que alguém vos ensine, porque a unção que vós recebeis, não há nenhuma necessidade que vocês ensinem, porque vocês já têm unção e ela vos ensinará todas as coisas. Mas, irmão, se você observar nesse texto, o que o evangelista está querendo dizer é porque havia falsos mestres na época, falsos ensinadores na época, que ensinavam e que pregavam heresia, que estavam ensinando heresia para o povo, que estavam ensinando doutrinas ao contrário, estavam ensinando doutrinas de demônio, doutrina também de homens, para as pessoas, para aqueles que estavam ouvindo a palavra. E o evangelista estava dizendo a ele que não havia necessidade que eles aprendessem com esses falsos mestres, porque ele já tinha recebido a unção, que esta unção era verdadeira, que permanecia neles, que estava permanente neles, que ele já tinha recebido o verdadeiro ensinamento da palavra, que era o ensinamento bíblico, para eles diante daqueles falsos mestres, que era para eles não ficar aprendendo com falso mestre, que eles não tinham necessidade de voltar a aprender com falsos ensinadores da palavra de Deus. Querido, se você observar, o maior problema dos nossos dias de hoje, no meio da nossa atualidade, é que muitos homens teólogos, pregadores, pastores que estão ensinando heresia, muitos deles estão ensinando heresia, estão ensinando doutrinas ao contrário, estão ensinando coisas que venham destruir a vida de muita gente. Muitas pessoas estão sendo influenciadas pelos falsos mestres na atualidade, principalmente nas redes sociais. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão querendo ter o conhecimento, mas é um conhecimento teórico, não é um conhecimento de praticar. Nós devemos ter o conhecimento na prática, nós devemos viver a palavra de Deus. Lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 22 e no versículo 29, Jesus respondeu. Lá no capítulo 8 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus estava falando aquilo para os discípulos e para o judeu. Só que aqui, Jesus está falando também para muitos dos seus discípulos, que estavam junto com ele, o seu seguidor, mas estava falando também diretamente às multidão. Aqui havia também, ele estava falando diretamente às multidão. E aqui nós vamos observar que a multidão daqueles que cria na sua palavra, na sua doutrina. E ele disse: olha, respondeu Jesus: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. O maior problema nos dias de hoje é o conhecimento teórico, não o conhecimento prático. E o salmista diz: guardei-me a tua palavra para não pecar contra ti. E muitos nos dias de hoje, o conhecimento deles é simplesmente para demonstrar que conhece muito, é para demonstrar que tem conhecimento bíblico e na verdade um conhecimento distorcido. Aqui Jesus vai dizer: errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Uma coisa é você conhecer as escrituras, outra coisa é você praticar as escrituras. Primeira coisa, o que muitos teólogos hoje fazem: tem conhecimento, mas não pratica. Muitos pregadores têm conhecimento, mas não praticam. Nós precisamos conhecer e precisamos praticar. E outra coisa muito importante: errais não conhecendo as escrituras,
e o poder de Deus, ter um diploma de teologia, ser bacharel em teologia, ter um mestrado em teologia, isso não faz você expulsar demônio, isso aí não te garante salvação, isso aí não te garante você ter a vida eterna com o Senhor Jesus. Nem expulsar demônio também te garante você ir morar no céu com Jesus. Mas uma coisa é certa, nós precisamos ter na nossa vida conhecimento, precisamos ter o poder de Deus. Muitos teólogos hoje, eles têm conhecimento teórico, não conhecimento prático, mas o poder de Deus eles não têm na vida dele. Pelo seu ensinamento você percebe que a unção de Deus, o poder de Deus está muito longe da sua vida, porque não vive a palavra, não pratica a palavra. O apóstolo Pedro, ele diz na sua carta, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz: antes crescei na graça e no conhecimento, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos conhecer na graça, que é o favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecia a nossa salvação, mas Jesus morreu na cruz por nós, e nós alcançamos a salvação pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, que é um dom de Deus. Nós precisamos conhecer na graça e também no conhecimento. Precisamos ter graça e ter conhecimento. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder. Muitos têm conhecimento das Escrituras, mas não tem poder de Deus na sua vida. Se não tiver poder de Deus, Jesus não opera milagre, Jesus não cura. Jesus só pode curar e só pode usar uma pessoa que tem o conhecimento de Deus e tem poder de Deus na sua vida. Muitas das pessoas nos dias de hoje também, que prega a palavra, que expulsa demônio, que cura, e acha que quando chegar naquele dia ele vai ser reconhecido diante de Deus porque expulsou o demônio, porque curou os enfermos, ele está enganado, porque lá no céu nós vamos ser reconhecidos diante de Deus pelo fruto. Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é domínio próprio, longanimidade, domínio próprio, paz, tudo isso é fruto do Espírito. Tantas outras coisas: domínio próprio, longanimidade, paz, comunhão uns para com os outros, paciência uns para com os outros, e tantas outras coisas que é fruto do Espírito, tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você uma coisa: muitos que estão sendo enganados por muitos falsos profetas, falsos mestres, que estão ensinando heresia, que têm um conhecimento distorcido. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento é um processo contínuo. Nós conhecemos a Deus em parte, como Paulo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós não podemos conhecer Deus plenamente, porque senão Deus não seria Deus, mas devemos conhecer Deus dia após dia, um conhecimento contínuo. Devemos sempre procurar ter conhecimento a respeito das coisas de Deus. Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, também diz, o profeta Oséias diz, capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Meus amados, se você prestar bem atenção naquele versículo, que o meu povo está sendo destruído porque faltou-lhe conhecimento. Está vivendo um tempo de extrema corrupção, um tempo que o povo estava se corrompendo. O povo judeu, o povo hebreu, Israel, Judá, todos eles estavam se corrompendo. Está vivendo verdadeiramente um adultério espiritual, se prostituindo após outros deuses. E Deus toma a boca do profeta e diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas aí a Bíblia vai dizer mais ainda, na parte B do versículo diz: olha, porque vós rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. O sacerdote havia rejeitado o conhecimento de Deus, havia rejeitado a lei de Deus, está vivendo um adultério espiritual, está vivendo nas idolatrias, está vivendo uma prostituição espiritual. Deus estava dizendo: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, mas porque vós rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Porque esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Deus estava dizendo ao sacerdote daquela época, dizendo: porque vocês estão esquecendo da lei de Deus, eu também vou esquecer dos teus filhos. Meus queridos, eu quero dizer para você uma palavra. Nós estamos vivendo os tempos onde a apostasia cada vez está se aumentando. Pessoas estão se apostatando da fé, as pessoas estão abandonando a Cristo, as pessoas estão abandonando os verdadeiros ensinamentos da palavra. Vamos ser como a igreja de Bereia, quando o apóstolo Paulo e Silas estavam ali
ministrando, a Bíblia diz que a igreja de Bereia, os irmãos da igreja de Bereia, eles ouviam o ensinamento do apóstolo Paulo e conferia nas escrituras, eles conferiam nas escrituras para ver se que Paulo estava pregando verdadeiramente aquilo era verdade ou era mentira. Hoje nós estamos vivendo, as pessoas estão ouvindo certo tipo de ensinamento, mas não estão analisando a Bíblia para ver se condiz com a palavra, se tem base bíblica aquilo que os pregadores e pastores estão ensinando. E o maior erro hoje estão sendo cometido por teólogos liberais, são por pregadores que ensinam que Jesus nos dias de hoje não cura mais, que Jesus não faz milagre mais, nos dias de hoje que os milagres só ficam no tempo dos apóstolos. Esse ensinamento talvez você já ouviu ele, esse ensinamento é antibíblico, é heresia, é mentira, são falsos profetas e falsos mestres que estão ensinando. Jesus ainda continua curando, Jesus ainda continua transformando vida. Eu quero lembrar você que expulsar demônio não te garante salvação, mas é necessário haver isso na igreja. Sabe por quê? Porque Jesus ortogou uma ordem imperativa de Jesus aos discípulos do Senhor, também a nós nos dias de hoje, a igreja, também a nós nos dias de hoje, foi para os discípulos, 12 discípulos, 70 discípulos do Senhor, para os 12 apóstolos, foi dizendo: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão os enfermos, em nome de Jesus. Não é em nome de ninguém mais, em nome de Jesus. Não adianta você usar essas coisas que muito está sendo usado nas igrejas, esse secretismo religioso, muita gente está usando tantas outras coisas, mas é só no nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Esses ensinamentos que Jesus não cura mais, que Jesus hoje não há mais expulsão de demônio nas igrejas. Por quê? Porque as pessoas não creem em milagre, e porque os teólogos liberais dizem que hoje não há mais, não precisa mais, não, só foi no tempo dos apóstolos. Jesus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, para todo sempre. Ele não mudou, ele continua curando, continua libertando, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar esta palavra para você, encerrar com oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado, papai, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor possa abrir o entendimento desse irmão, dessa irmã, multiplicar toda a sorte de bênção, abençoando a vida de cada um, papai, prosperando, multiplicando o seu entendimento, ó Pai, abrindo o seu entendimento intelectual, Deus, a sua linha de raciocinar, seu pensamento, a forma de pensar, abra o seu entendimento para que ele venha entender a palavra de Deus, em nome de Jesus, papai, muito obrigado, em nome do Senhor, em nome de Jesus.